Olá, seja muito bem-vindo ao 3D Talk, o programa que traz as principais tendências e aplicações da manufatura aditiva nos mais diversos segmentos industriais. Eu sou o Bruno Oliveira e hoje aqui eu estou com dois convidados muito especiais para tratar um tema que foi pauta importantíssima do nosso mês de novembro, a Formnext, a principal feira de manufatura aditiva. E hoje eu estou aqui com Daniel Amani, pela segunda vez, voltando ao programa. Daniel, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E pela primeira vez participando aqui com a gente, Fábio Santana. Fábio, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado por ter chamado a gente. Beleza. Dentro do calendário da manufatura aditiva, existem alguns eventos que são muito importantes para o cenário industrial, e a Formnext ela se consagra justamente por reunir um monte de player industrial, de players internacionais em um único lugar. E, enfim, a gente ao longo do episódio vai discutir um pouco sobre o que foi visto de tecnologias, quais são as principais tendências do mercado. Cada um aqui tem uma experiência muito importante que vai compartilhar, uma visão bacana da feira. E, claro, a gente vai trazer como isso impacta o mercado brasileiro, né? Como que a gente está frente a todas essas tecnologias apresentadas. Primeiro eu quero começar com o Fábio, né? Fábio, poderia, primeira vez no episódio, queria que tu te apresentasse um pouco para o nosso público aqui. Legal. De novo, obrigado do convite. Sou especialista na área de manufatura aditiva da Farco Tecnologia, que é uma empresa que fornece tecnologia de manufatura aditiva para o mercado industrial brasileiro. A gente fornece equipamentos, conhecimento e todos os serviços que são necessários para manter os equipamentos e passar esse conhecimento para os clientes. E eu trabalho também como especialista em normalização da manufatura aditiva, tanto nos comitês de normalização da ABNT, quanto da ASTM americana, quanto da ISO, que é a entidade internacional. Você perguntou como é que eu vejo a feira em si. Eu acho que a feira é a maior do mundo, é onde está todo mundo que se relaciona com a manufatura aditiva. Você falou da questão industrial, principalmente da área industrial. Logicamente, tem todo um arcabouço agora acontecendo que está também utilizando a manufatura aditiva para suportar toda essa atividade industrial de produção, que eu acho que é muito importante. Eu vejo que está acontecendo uma transição na feira. A feira ela é interessante porque essa feira, não sei se vocês sabem, ela era a Euromold de Frankfurt. A feira antiga, que era de moldes. E aí ela foi transitando para a manufatura aditiva. O pessoal de molde foi migrando para de molde de injeção pura, foi migrando para outras feiras. E essa feira acabou sendo dominada pelo pessoal da manufatura aditiva. Então, ela sempre teve esse viés industrial. Ela teve uma fase onde a própria manufatura aditiva talvez não tivesse tão madura para conseguir atingir esse viés puramente industrial. E agora eu acho que ela começou a agregar novas coisas que estão acontecendo em volta da questão da manufatura aditiva industrial e da indústria em geral. Então, essa questão dos gigas em fixtures está crescendo muito. Essa questão da utilização da manufatura aditiva como um suporte para manutenção, para o MRO, para baixos volumes, pequenas peças. Isso está entrando e sendo admitido na feira. Além disso, uma grande parte da feira hoje é matéria-prima para a manufatura aditiva, coisa que não tinha tanto no passado. Então, eu acho que a feira está cada vez mais madura, ela está amadurecendo como uma feira industrial e não mais uma feira puramente comercial. Perfeito. E a gente tem aqui também Daniel Amani, é a segunda vez dele participando aqui com a gente no episódio. Daniel, também quero saber tua visão, uma visão geral da feira, mas também para quem não viu aquele nosso primeiro episódio, se apresenta um pouco para o pessoal. Legal. Bom,
Bruno já me pré-apresentou, né? Meu nome é Daniel Amani, eu sou diretor de tecnologia da 3D Criar. Nós fazemos também a parte de implementação de tecnologia, né, de manufatura aditiva. E a gente gosta de falar que a gente é um one-stop shop, né, para empresas que não estão super maduras ainda e não conseguem entender a necessidade de ter uma impressora dentro de casa, com certeza não tem mão de obra formada, até uma empresa que já tem alguma coisa em casa, já está madura no processo e precisa de um parceiro com um suporte maior para uma companhia, né? Às vezes um contrato corporativo, múltiplas plantas. Então a gente atende um perfil de cliente bastante específico, né? E de certa forma limitado também aqui no Brasil. A gente tem representações de marcas, de impressoras, e isso é importante, né? Parte do processo de implementação é a gente garantir que o mínimo é que as coisas funcionem direito. Então a gente escolhe trabalhar com máquinas que não dão dor de cabeça, não enche o nosso saco, né? E a gente sempre pesquisa coisas novas. Então, ir para a Formnext é uma lição de casa, é um exercício do que a gente faz, não só ver novidades, conversar, mas também o que a gente vai trazer, né? Uhum. E a gente tem novidades, né? No ano que vem a gente tem uma representação nova que a gente está trazendo para o Brasil. Estou quase assinando o contrato, então não posso falar ainda, mas dá muita vontade. Mas são coisas que representam níveis de tecnologias que são adequadas para o tipo de cliente que a gente atende, né? Sempre prestando atenção de como a gente faz para aquilo dar certo, né? Vocês devem ter lido uns artigos recentes aí do Josh Pills, eu acho, né, sobre Rest in Peace 3D Printing. Né? Ele fez uma série, pô, que parece também clickbait, né? Mas Mais um. putz, Eu não é? gosto muito do Joyce. Ele é muito bom. Eu ele é conheço muito bom, ele, né? eu já conversei com ele muito, desculpa te atrasar, mas só para saber, eu conheço ele e ele é um cara extremamente ácido. Ele trabalhou, está há muito tempo no mercado, então é muito legal os textos dele. É muito bom, né? E ele fala muito desse negócio de... Um dos textos que ele fez dessa série, né? São 4 artigos, é de que a impressão 3D não é uma varinha mágica. Você compra lá e resolveu todos os problemas da empresa. Não importa se é uma impressora de $200 do AliExpress ou uma impressora de 10 milhões de euros, de qualquer que seja a moeda, né? Você não vai comprar e vai resolver todos os problemas, porque se você colocar uma impressora olhando para os seus problemas lá dentro da fábrica. Então, essa parte de consultivo, de valor agregado, de entender como é que isso vai fazer, como é que isso vai fazer sentido dentro da organização, é o que a gente gosta de fazer, né? E então a gente vai para a Formnext sempre com essa visão de o que está funcionando lá fora, ou o que vai dar certo lá fora, para adaptar para cá, né? E às vezes tem coisas muito aderentes, e às Prontíssimas para vezes trazer. e às vezes tem coisas que não são tão assim, né? Uhum. Ano passado foi o primeiro ano que eu escrevi um relatório de Formnext externo, né? Sempre que eu ia, eu escrevia um interno. Ano passado eu comecei a escrever isso externo. Esse ano a gente já escreveu outro, já está pronto lá no site. Mas ano passado eu já falei de uma distância do mercado europeu, americano, até uma parte asiática, para os nossos mercados de Brasil, né, países emergentes. Esse ano eu vejo uma distância maior do que está acontecendo lá, do tipo de mensagem de marketing, do tipo de produto que está se falando lá, muito mais distante do que a gente tem de realidade brasileira, né, de aplicações para vasta maioria das empresas. É muito isso que o Fábio falou, né? É uma feira que está virando cada vez mais industrial e específica. Então é muito comum a gente ver lá não só impressoras 3D, né, mas a gente vê tudo que é periférico a isso. A gente vê sistemas de usinagem, a gente vê pós-processamento, recuperação de pó, EPI para tratamento de matéria-prima, pós-processamento automatizado, softwares de controle, né, fornecedores de matéria-prima, laboratórios de qualificação, né, são coisas muito periféricas ao núcleo de que vou comprar uma impressora 3D e resolver um problema. Uhum. Né. Então sempre é bom a gente ver isso, né, entender essa dinâmica. Eu gosto de conversar também, gosto de conversar com empresas que parecem com as nossas, né, de revendedores grandes, de europeus, americanos, que porventura estão na feira. Eu gosto de conversar, sentir o que eles estão atendendo, o que eles estão vendo. Óbvio, é muito diferente, né, um trabalho de um revendedor que tem um custo de máquina, de equipamento lá que é factível para a maioria das empresas, é muito diferente do trabalho que a gente tem que fazer, né? Uhum.
Mas é bom, eu gosto de conversar também com parceiros de negócio, né? A gente vai lá, conversa com o pessoal de BASF, conversa com outros fabricantes de matéria-prima, de equipamentos, de software, e é legal ver isso, né? Esse bate-papo, ele sempre traz informações importantes para a gente. É um exercício muito importante, né? Até porque a gente leva para eles informações de um mercado que eles não estão muito habituados, né? Muito, uma muito. via de mão dupla nesse E às sentido. vezes até coisas que a gente acha que já passou, que não interessa mais, que lá fora tá maduro, não é bem assim, né? Foi uma das coisas muito importantes que eu trouxe de lá, foi isso, de conversar com algumas pessoas diferentes, que não se conhecem, mas que deram a mesma perspectiva, de que a gente acha que na Europa, nos Estados Unidos e tal, não tá mais se falando tanto assim os materiais de marketing, né? Em spare parts, em peças de indústria, de troca, de desgaste e tal, porque todo mundo já sabe quais são as aplicações, quais são onde é que dá certo, onde que funciona. E não é. Não, tem muita coisa nova aparecendo. Pô, o pessoal não sabe. Eles ainda estão, muitas pessoal ainda indústrias não estão sabe. recém nessa fase também. Não é só aqui que ninguém sabe, né? Lá fora também tem muito pouca indústria que sabe. Tem muita indústria que tem dinheiro e despeja dinheiro e equipamento, achando que tá resolvendo um monte de problema. Pô, eu tenho aqui 50 fábricas nos Estados Unidos. Nossa, que legal. Achei aqui um business case de uma impressora aqui que os caras vieram vender e deu certo. Taquei aqui em todas as plantas. E tá lá. Não é para todas que vai ser olhando igual. Olhando lá para a cara das máquinas, né? Então isso é uma coisa, de certa forma, boa, né? Pra gente não, tá tão distante assim, em alguns assuntos não estão. Sim. Ótimos pontos de vista, a gente já começou com tudo. E mais para contextualizar o pessoal que está acompanhando em casa, o que é a Formnext, né? O tamanho dela, para a gente dimensionar. Ela é uma feira anual, acontece em Frankfurt, então durante 4 dias, e acontece em 4 saguões de um tamanho como se fosse o São Paulo Expo, ali da Imigrantes. A gente pode, eu não sei outro aqui em São Paulo que a gente possa referenciar. Acho que é esse tamanho. E foram mais de 800 expositores e com mais de 32 mil visitantes ao longo de 4 dias de feira. Foi bastante gente. Mais da metade desses expositores, pouco mais da metade, era de empresas de fora da Alemanha. Então é realmente uma feira com um caráter bem internacional. Mas também não é a primeira feira, não é a primeira edição que vocês vão, né? Não. Nenhum dos dois. Eu o Daniel vou já há uns 6 anos, acho. Eu vou, acho que é uns 4. E também da minha foi a minha terceira vez, então é interessante a gente ver como que as coisas vão caminhando e se formando nesse tempo. Uma coisa que eu senti teve um fortalecimento muito grande de feiras nos Estados Unidos e feiras na Ásia, nesse mesmo tema. E esse ano a gente viu a TCT da Ásia, realmente foi algo bem impactante. Não participei, mas claro que a gente acompanha da mesma maneira. E eu senti a presença de visitantes asiáticos e até mesmo algumas empresas um pouco menor. E seria porque tem esse fortalecimento? O que vocês sentem que a Formnext ela continua com a mesma força, ela vai continuar sendo a principal feira do mercado agora que esses outros mercados estão com seus eventos mais consolidados? Eu acho que vai continuar sendo a maior, mas é natural ver se as melancias se ajeitarem no caminhão, né? Porque aparecem novos players, por exemplo, a Formnext botou uma feira nos Estados Unidos agora, colada na Rapid, já mudaram a data da Rapid por causa dessa feira da Formnext. Tá entre a MUG, que é o maior congresso de manufatura aditiva, e a Rapid, eles enfiaram a Formnext americana. Aí a Rapid agora mudou para junho, se eu não estiver enganado. Na Ásia, você tem a TCT Asia, você tem a TCT em Londres, também se eu não me engano, em agosto, ou com fim de julho. Então, as coisas vão se ajustando. O comentário que você fez sobre você vê a quantidade de pessoal asiático menor, eu não consigo dizer se é por causa dessa, porque, por exemplo, eu senti, não sei vocês, que tinha menos brasileiro esse ano do que no ano passado. Eu senti isso. Também. A gente não vai... Eu achei que tinha menos gente em geral, não só menos brasileiro. Foi menos gente. Uma outra... Talvez também por causa que o ano passado foi logo depois da pandemia, tinha um boom das pessoas querendo sair de casa e procurar essas coisas. Agora, o que eu vejo que está acontecendo
a gente vai para essa feira para fazer tudo isso que eu e o Daniel acabamos de dizer, quer dizer, conversar com os nossos fornecedores, visitar. É muito difícil, por exemplo, eu tinha 5 fornecedores na feira, eu brincava que eu tinha 5 chefes lá. Então, mesmo assim, eu tive muito poucas visitas de brasileiro que o cara falou, tem um brasileiro aqui, chega aqui. A maioria dos brasileiros era que nem eu falei para a Paula da Materialise, ela perguntou, pô, tem muito brasileiro aí? Eu falei, os mesmos de sempre. Exatamente. E aí, por quê? A gente ainda... eu vou para outras feiras, EMO, a MTS, são feiras de máquinas, do mercado de máquinas, que sempre tem muito brasileiro, sabe? Tem dia que você acha que está enrolando. Então, é uma coisa que a gente não vê na Formnext. Então, eu acho que isso demonstra aquela distância que o Daniel estava dizendo, a distância nossa do interesse. Eu acho que é importante a gente frisar isso, que o mercado brasileiro precisa se interessar mais para a gente poder conseguir chegar junto disso, diminuir essa distância. Eu acho que tem um grande fator medo, estabilidade política, econômica, que vale a pena a gente falar sobre, né? Mas a percepção que eu tenho é que eles anunciaram um monte de pocket events, né? Tinha um quadro lá de Formnext que tinha lá Formnext do mundo inteiro, né? De um dia não sei aonde, de um dia não sei aonde, de outro dia dos Estados Unidos, não sei o quê. Eu acho isso ruim, né? Por que eu acho isso ruim? Você começa a ter um monte de feira no mundo inteiro que faz a mesma coisa. E viajar na Europa, pô, é muito curto. Não tem razão do cara fazer 4, 5 feiras num ano dentro da Europa. Tudo bem, fazer uma nos Estados Unidos, 2, uma na Europa, uma na Ásia, eu acho que é legal, é ok. Começa a pulverizar muito, o que começa a acontecer? Você começa a ter muito menos expositor em todas, porque ninguém tem dinheiro suficiente para fazer marketing em todas as feiras. Todas as feiras eu vou lá montar um stand, vou deslocar equipamento, vou deslocar pessoal, vou pagar não sei o quê. Não é nada Ninguém barato, consegue fazer isso. Nenhuma empresa de manufatura aditiva tá com caixa sobrando para fazer isso. Né? Isso é um outro problema. Né? E se acaba diminuindo a presença de todo mundo. Né? As pessoas têm que escolher qual evento ela vai. Pô, eu vou para TCT ou vou para Rapid, né? Ou eu vou para Formnext. Eu vou em uma ou vou em outra. A gente escolhe isso só para Formnext, porque por enquanto é a maior que tem. Hoje é o equivalente à nossa CES. É o que a CES já foi, né? Todo mundo lançava produto na CES. Né? E acho que corre o risco de acontecer a mesma coisa exata que aconteceu com a CES. Né? Hoje é uma feira legal que tem lá em Las Vegas, pô, que bacana e tal. Mas a Samsung não monta mais stands gigantes e lança todos os produtos lá. A Microsoft não lança nada. Ninguém mais grande Isso lança nada. Isso aconteceu no mercado lá. de máquinas, Daniel. Se você pegar hoje, o mercado de máquinas ferramentas, você tem 2 feiras principais no mundo. Um ano é EMO Hanover, o outro ano a MTS em Chicago. E você tem, na Ásia, algo parecido, em que um ano você tem a feira do Japão e no outro ano você tem a feira em Taiwan. Então, você distribui. A China tem suas feiras particulares, eu acho que o mercado chinês é um pouco diferente, mas em todos os outros ramos, a coisa vai acontecendo para isso. Por exemplo, a corte do abaixo, tem a Euroblack, que agora acho que tem até um outro nome, mas é uma cada 2 anos. Então concentra bem o a Euromold mudou, largou a Formnext, tem uma outra feira do plástico. K? A feira K. K tem uma vez a cada 2 anos. Sim. Então eu acho que essa acomodação vai acontecer, porque o que está acontecendo é que todo mundo está vendo a manufatura aditiva, é um assunto legal, tal, todo mundo quer faturar em cima. Então as empresas que organizam feiras querem ganhar essa grana. Então o cara lá da Mesa Gold, da Formnext, abriu uma feira nos Estados Unidos, sim, a Rapid, a TCT e tudo isso daí. Eu espero que consolide de volta, né? Essa pulverização eu não acho legal, acho que inclusive é ruim para outros aspectos da indústria, né? Quando você começa a pulverizar, uma empresa fabricante, um fornecedor de qualquer coisa que tipicamente expõe,
ele tem que expor em várias feiras. Uhum. Porque não tem como você não expor, não levar tua marca, não fazer marketing, você vai ter que subir sua verba de marketing. Da onde você vai tirar o dinheiro? P&D. Você vai tirar P&D, você vai tirar de operações, você vai tirar de uma porrada de outras coisas para você subsidiar, sustentar esse marketing, né? E isso aí diminui o passo de inovação. Sim. Sim. E, na verdade, isso é algo que a gente... que vai ter que existir essa consolidação, mas na Formnext, né, a gente estava comentando que é uma feira que tem virado cada vez mais para o público industrial. E aqui no Brasil, até o Fábio estava comentando, né, e eu concordo com ele, que existe uma separação talvez em 3 categorias do estágio da manufatura aditiva aqui no Brasil. O robista, maker, o público desktop industrial, a gente pode chamar assim, e a manufatura aditiva voltada para a produção. Uhum. A Formnext, ela vai ser a feira que compreende para todos esses caras, ou a gente vai ver cada vez mais tendendo para a última ponta? O universo maker vai embora. Eu acho que quem tinha de maker na feira tá Já lá porque não tem mais o que fazer com o dinheiro. Tá lá, tá lá perdido. Eu achei estranho. O stand da Bambu Labs e o da Creality não orna com o resto. E não estou falando isso de maneira pejorativa de jeito nenhum. Não, são segmentos diferentes. São segmentos diferentes. Então as coisas, eles não ornam com o resto da feira. Pô, conheço o Victor da Creality, gente boa pra caramba. Só que você olha pro stand da Bambu Labs, por exemplo, pô, parecia uma casa de boneca. E aí, pô, não fecha com... Pô, aí você passa no stand da Granotools, que é um cara extremamente especializado em ciência dos materiais, que faz caracterização de matéria-prima em pó, polimérica e metálica, é aquela coisa quadradinha, branquinha, o cara tem lá o equipamento dele, tem um vídeo com o equipamento, tem o equipamento em cima de uma bancada. Então, eu acho que vai haver uma separação. Eu acho que o mercado maker vai encontrar outras feiras. Eu acho. Na verdade, eu acho que não tem feira para mercado maker. A gente tinha aí Insight 3D Printing, global, né? Não só Brasil, tinha no Brasil e tal, que era muito isso. Não né? tem mais? Não. Acho que nem fora do Brasil tem. Acho que nem fora tem. E acho muito difícil ter uma feira para um público maker assim. Porque não tem margem. Pô, não tem como o cara ter margem para fazer feira o ano inteiro, o público pagar ingresso para ir numa feira assim. Acho complicado. Falando em feira internacional, visitar sim, feira internacional. Eu acho que é complicado, né? E eu vejo a Formnext sendo cada vez mais industrial da ponta mesmo, do cara. Do último da peça produções finais, gerenciamento de produção, nem desktop premium, nem nada. Até porque várias empresas já saíram de lá. Né? Você vê, ó, Ultimaker não expõe mais lá. Estranho, BCN 3D não expõe mais lá. Isso chamou atenção, né, Daniel? Até para puxar, porque esse é um público interessante e um mercado que a 3D Criar atua bastante, né? Sim. Como é que foi essa visão? Porque eles estão no meio ali que compreende uma grande gama de aplicações, que é o cara da indústria que faz seus protótipos, que faz suas peças de reposição para equipamentos, faz suas ferramentas, mas eles não estavam diretamente ali, acho que é o segundo ano que eles não estavam. Eles largaram aparecem, mão né? desse tipo de feira porque eles enxergaram isso, que é um público cada vez mais industrial de produção do que de spare part, desktop premium, etc. A BCN foi a mesma coisa. Né? Eu tenho um relacionamento bom com eles, né? A gente distribuiu o BCN já no passado. Eu conversei com o VP deles, que é o cofundador lá. Eles estavam mostrando uma BCN na feira inteira, que era a máquina nova deles, grande lá e tal. E eu falei com o Paul, e ele falou, cara, aqui é legal para os resellers europeus grandes, não para os resellers europeus pequenos, é legal para os resellers europeus grandes, e é isso. Pra gente, não é tão legal. Ele falou que custa uma fortuna para eles exporem, né? Você lembra do stand do ano passado? Sim. Que era igual do outro ano, pô, gigante, bonito, grande, uma galera lá trabalhando, né? Freta a máquina da Espanha para levar para lá e tudo mais. E isso não se paga. Sim. E o não se pagar começou a aparecer em várias outras marcas. Às vezes de um segmento desktop premium, assim, às vezes não tanto. Tem marcas que sumiram de lá, que não estão mais, que estavam com stands bonitos, gigantes, lindos, que nem todo ano tem. Né? Por quê? Acabou caixa.
E aí estão vendo que uma feira dessa não se paga para determinados segmentos. Uma dessas que me chamou a atenção foi a Desktop Metal. Era essa que eu ia falar. É? Eu não ia falar, né? Mas os caras me minguaram chamou total. Acabou o caixa. É claro, claramente acabou o caixa. A Desktop Metal é um caso à parte. Eu acho que eles entraram tal, aí entraram com aquele negócio de abrir o capital, compraram o X1. Então eles estão meio que se reposicionando de certa maneira Eu no acho mercado. muito esquisito. Eu acho que tem muita empresa que pegou dinheiro e cash burn total. Tava lá queimando dinheiro. Peguei 50, peguei 20, peguei não sei quantos Estilo milhões Vale de do dólares Silício, né? e tô aí queimando capital porque eventualmente eu vou ser lucrativo. E esse eventualmente não chegou. Achavam que ia chegar e não chegou. Se a gente olhar os IPOs que tiveram de manufatura aditiva, cara, todos foram muito bons para quem abriu. Para quem comprou na abertura, se lascou. Pega aí Mark Ford, 80% para baixo depois do IPO. Desktop Metal, mesma coisa. Aí você fica olhando e falando, pô, né, o que tá acontecendo? Os caras abriram capital, um negócio inovador, incrível, fantástico, maravilhoso, stands lindos e tal, e não tá fazendo dinheiro. E aí começa a aparecer o problema de, pô, a empresa começa a comprar outras para tentar salvar e gerar uma receita adicional. Pô, começa a ficar complicado, porque o buraco começa a ficar cada vez mais fundo. Sim. Esse é um ponto interessante, acho que vocês dois vão ter uma experiência muito boa para compartilhar, porque apesar de muitos anos de inovação, desenvolvimento de novas máquinas, cada vez imprimindo mais rápido, com a capacidade de imprimir peças maiores para a produção final, matéria-prima cada vez mais premium, vamos chamar assim, a manufatura aditiva ela continua sendo um nicho dentro do cenário de manufatura global. E acho que é isso que essas empresas apostavam que ia acontecer, que ia quebrar essa barreira, que a manufatura aditiva ia entrar com tudo e realmente absorver um share maior, mas ainda não vingou. Que né? é a série dos artigos lá do Pius, é isso. É isso. Eles achavam que aconteceu uma coisa disruptiva, incrível, inovadora, fantástica, e a verdade é que o mercado de manufatura aditiva é menor do que o que a Apple vende de AirPod. Se a gente pegar o mercado total de manufatura, são números antigos esses que eu tenho, mas é que eu usei em algumas apresentações. 30 tri, mercado de manufatura em geral. Incluindo todas, só para compartilhar para o pessoal, incluindo todas as tecnologias de manufatura. Tudo, manufatura. Tá. E manufatura aditiva, ela quando estava até, a expectativa era para até 2023 estar na casa de 30 bi. É um pouco menos, vai 27, 28, 30 é um número. Então, você vê que é muito pequeno dentro desse mercado de 30. Agora, eu acho que é um mercado que vai ser sempre de nicho. Bom ponto. Mas que esse mercado existe, é bom. Sim. Você pega, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, a metalurgia do pó, seja ela a sinterização direto ou através da Metal Injection Molding ou Ceramic Injection Molding, é um mercado que está aí, é muito bom, é lucrativo, mas também não é gigantesco e nunca vai ser gigantesco. Exatamente. Não vai ser o mesmo mercado do corte, dobre, repuxo e da injeção de plástico. A manufatura aditiva, mesmo a polimérica, eu acho que ela vai avançar muito, vai crescer muito, vai continuar sendo muito bom de trabalhar e vai crescer. Agora, existia aquela história, né, que a gente ouve toda hora, não, quando é que a manufatura aditiva vai dar matar a injeção de plástico? Nossa. Quando vai matar toda santa vez que vai numa empresa, vai numa indústria, o cara olha as máquinas tudo e fala, quando é que eu vou trocar isso tudo por impressora 3D? Você não vai. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode dormir. Igual a IA não vai substituir nossos empregos, a manufatura aditiva não vai tomar conta de tudo, porque é mais um processo no arcabouço de ferramentas de produção que a gente tem. Essa é uma visão, então, que todo mundo aqui compartilha, que não vai existir um grande boom em algum momento exponencial, a manufatura aditiva vai começar a ser adotada, vai ser sempre nesses step by step, proporcionalmente. Eu acho que vai chegar um ponto de inflexão que a gente vai adotar
vai adotar mais. Vai ser mais natural, né? A gente tá, eu acho que a gente está naquela curvinha de que um crescimento ainda estamos atendendo early adopters. Eventualmente isso aí vai inflexionar e vai lá para cima. Mas esse lá para cima é isso, é um mercado de nicho. Não vai ser uma coisa gigantesca, massa total, inventar uma impressora que abre um buraco negro e pinga 50 mil peças por segundo. Não vai ter isso. É uma ferramenta diferente para tipos de produtos diferentes que a gente hoje não consegue imaginar, ou imagina uma escala muito pequena ainda, de produtos novos, produtos inovadores, customização em massa. Né? Mas não vai ser um mercado gigantesco de trilhões de dólares. E as previsões todas de todos os relatórios são as mesmas. Se a gente olha os relatórios lá da Vollers, da Smartech e tal, é tudo igual. Você vai lá prevendo um crescimento global do setor de 20 e tantos por cento ao ano. E tá lá, 20 e tantos por cento ao ano, 25, 20 e tantos lá. Mas não está dando nem os 25. Então, esse é o problema. O problema é que as empresas grandes, que são os nomes fortes do setor, que deveriam ser os capitães aí da implementação, da adoção, eles estão flat, ou perdendo dinheiro. Não estão crescendo isso daí. Então, quem que está crescendo isso daí? Serviços, é fornecedor de material, e não são todos fornecedores de materiais, também não são todos fornecedores de serviço, que tem uma porrada de ociosidade em parque. Tem gente que está crescendo, mas ainda assim é uma fatia crescendo, mas é pequeniníssimo. Pequena dentro do... Cara, o pós-processamento não existe, cara. O pós-processamento é o que a gente sempre fez. Então a tecnologia está aí. Então, por exemplo, um equipamento de dentro de uma peça é um equipamento que já existe, sempre existiu, porque a metodologia do pó estava aí e não sei o quê. Um centro de usinagem para fazer o acabamento ou para dar a parte de precisão da peça sempre esteve aí. Pintura, lixamento, tamboreamento, tingimento. A do tamboreamento, para mim, é melhor. Eles pegaram e deram uma roupagem nova, entendeu? Tratamento químico de superfície é algo que sempre existiu para tratar plástico, né? Hirtization. Agora tem, para você, eu não sei o nome, quando você... acho que é niquelação, que você põe um metal em volta de uma peça polimérica. Sempre existiu também na metalurgia. Então, são mercados que sempre tiveram aí, que estão sendo agregados, como o Daniel falou, estão vindo ajudar nesse processo de manufatura aditiva, que nunca vai ser um processo sozinho. Sim. Mas é uma pergunta interessante, né? Se os grandes players, os tradicionais, os donos das receitas maiores estão flat, não estão crescendo, alguém está, né? Quem são as empresas que estão crescendo e estão puxando esse crescimento aí de 20 e tantos por cento ao ano? Né? Tem que ter muita empresa. Sim. Tem que ter muita empresa. Eu acho que não são dados tão confiáveis. A maioria das empresas são de capital fechado. Não são obrigadas a reportar lucro. Por exemplo, a gente pega esses relatórios, nunca incluem Brasil, nunca incluem América Latina. Se a gente puxasse esses números, se todas as empresas da América Latina resolvessem submeter os números lá, isso ia ser confiável? Realmente está crescendo aquilo? Eu levantei agora, vai estar na minha contribuição para a M-Power, provavelmente. Eu levantei... Explica um pouquinho para o pessoal o que é a M-Power. A M-Power é uma das empresas especialistas em pesquisa de mercado na área de manufatura aditiva, uma empresa alemã, e eles são muito especializados na área de metais. Tá. Eles até, por uma questão de mercado, andaram lançando alguma coisa na área polimérica, mas historicamente eles são de metais. Com aquele mapa... Aquele mapa mais famoso é o deles. E eu levantei, são 26 máquinas de fusão eleito de pó metálicas rodando no Brasil hoje. 26 no total, no país todo. Dessas 26, 12 estão na indústria produzindo alguma coisa dentro da indústria produto. O resto ou está na academia ou não está fazendo nada. E essas 12 de produto, eu imagino que seja 11 em indústria médica. São 8 fazendo implantes para cirurgia. Foi bem, a gente conversou, né, o Daniel, a gente teve um momento lá na feira e ele comentou, cara, a própria impressão 3D metálica, a gente consegue ver, deve ter umas 20 máquinas de SLM, EBM, ficou por isso, 26 máquinas, e a maioria delas na indústria médica, então mostra ainda que o nicho da manufatura aditiva, pensando em produção final, ela ainda é muito voltada para a indústria médica. Hoje ela está. Porque você tem, Daniel, 3D Criar, tem bastante clientes em outros segmentos, mas muitos deles não, ou poucos deles, usam a manufatura
Muitos deles não usam manufatura aditiva para produzir sua peça final. Ela é um apoio no dia a dia da empresa. A gente chama de suporte de produção. Spare part, gabarito, fixador, gig, todas essas coisas que ajudam a produzir qualquer coisa. Né? Tem clientes que produzem peça final? Tem. Não são muitos. Né? Eu acho que para fazer sentido, né? Pô, a tecnologia é qualquer uma, né? Você vai implementar, ela precisa ter, o cliente precisa ter o dinheiro para isso, né? Precisa ter o orçamento para isso, precisa ter a vontade de fazer isso, mas mais importante, precisa ter o driver. Pô, o que faz ele querer adotar essa tecnologia? E essa mescla, ela é muito visível em saúde. Na hora de metais, para a saúde é muito visível, porque é um cliente que tem um driver absurdo, de peças extremamente customizadas, que putz, você fazer aquilo por usinagem às vezes é impossível, às vezes não, muitas vezes é impossível, fazer por outra coisa é inviável, e o jeito de você fazer aquilo é por manufatura aditiva. É o cliente que tem a vontade de fazer, porque isso depende de vida das pessoas. Até porque a concorrência dele está fazendo lá fora, né? As peças que estão chegando de fora estão sendo produzidas. Exatamente. Então, esse segmento tem um driver muito forte para isso. Né? A indústria geral, uma automobilística, uma aeroespacial tem, mas menos driver, sim, mas tem menos para adoção de tecnologia desse porte. Né? Para eles não é uma coisa ainda tão urgente. Tem casos legais? Tem. Pô, quando eu fiz a pós lá do MITx lá de Additive Manufacturing lá, faz tempo, acho que fiz 2016, 2017. Já tinha um caso da BMW, pô, que legal aqui, a dobradiça aqui que vai na capota da Z8, nossa, que legal, porque configuraram, porque ela imprime sem suporte, metal, nossa, que legal. Quantos casos apareceram disso? A Volkswagen fez aqui, juntou aqui 12 peças do cinto de segurança aqui, pau, fez uma... Pô, ficou lá. Não vê nenhum carro na rua aí que tá com isso daí ainda. Né? O driver ainda não é suficiente para eles. Ainda é uma coisa legal de se ter, né? Não é uma necessidade, como é o caso da indústria médica. Nós temos, eu acho que na indústria aeroespacial, na área aeronáutica, na aeroespacial, tem um drive muito forte e está sendo muito utilizado. Eu tenho um monte de casos que até uso, mas no Brasil, nós temos uma limitação que nós temos a Embraer, e a Embraer tem uma máquina lá, mas eles ainda estão desenvolvendo tal, eles já adquirem peças do exterior, fabricadas por manufatura aditiva, mas eles ainda não empurraram ou não colocaram isso para os fornecedores locais deles, por questões internas. Eu acho que o processo talvez tenha sido um pouco lento por causa da questão da fusão com a Boeing, que não deu certo. Houve uma disputa de quem ia fazer o quê, tal. Então agora a coisa está começando o papo maior na área aeroespacial, mas realmente na área metálica, a indústria médica é quem está absorvendo esse mercado. A Petrobras tem alguns trabalhos na área de aço carbono, tem a questão da solda, mas a coisa anda numa velocidade completamente diferente do mercado lá fora. Mas também eu acho que, da mesma forma que eu acho que a indústria médica capitaneou esse negócio de criticidade, né, de legislação, de qualificação, capitaneou isso. E é um trabalho extremamente importante esse que o Fábio fez, porque isso é que possibilitou esse tipo de desenvolvimento aqui, né, lá fora também, mas aqui também. E eu vejo isso muito hoje. A gente trabalha com Embraer também, a gente trabalha com Petrobras, setores super críticos, com drivers muito bons, tem dinheiro para fazer, tem vontade de fazer, mas esbarra no regulatório. O óleo e gás é o hot topic do momento, só que está esbarrando em legislação, em qualificação no mundo inteiro. Todo mundo ainda está meio assim, tá lá. Pô, às vezes a gente conversa com o pessoal do Sempes, eles visitaram o centro lá da Shell. Pô, o Shell comprou, tem um negócio magnífico, um hangar aqui pintado de branco. Nossa, que coisa incrível, fantástica, espetacular. Desse centro da Shell. Pô, legal, o que vocês validaram de caso? Então, veja bem, é que estamos testando aqui, estamos fazendo... tá. BP também, montou, não sei o que lá, blá, blá, blá. Pô, o que vocês validaram de caso? Tá aí, né? Tá fazendo. Muita barreira de legislação, muita dificuldade de qualificação. A gente mesmo tá assim. Pô, a gente tá trabalhando com a Petrobras de perto agora, vai fazer um ano. Tem uma porrada de casos legais, muito bons. Validados em uso, tem dois. A gente espera que esse projeto que a gente está com o Sempes agora, que vai inaugurar agora em fevereiro, vá destravar muita coisa.
em ajudar a fazer o streamline dessa qualificação, que é importante, que precisa ter. Mas ainda caminha super devagar, por causa dessa burocracia que existe, é natural e necessário que ocorra, e ainda está lá. E a aeroespacial é a mesma coisa, tem toda essa burocracia. Pô, a Embraer tem uma dificuldade de qualificar fornecedor, cara. Sim, e Pô, precisa que todos os muito equipamentos e difícil. materiais tenham uma série de certificações para só começar os E testes, mesmo né? para coisas simples. Uhum. Mesmo para coisas simples. Não, tá bom, Embraer, não vamos falar de UTEM. Vamos falar de gig, gabarito, tal, pô, de coisas menores para vocês experimentarem, quiserem fazer. Ah, veja bem, ó, tá aqui meu formulário de qualificação. Cara, você olha um negócio assim que fala, Mal e mal tá o bom, UTEM vai. uma engrenagem para você de ABS vai custar R$1.000, tá? Por tanta qualificação, de tanta exigência que os caras colocam. Então a cultura deles de experimentação, de testes, É difícil. é muito difícil. É difícil. E, bom, a gente falou aqui, né, de algumas tendências e como alguma questão mais até estratégica em movimentos do mercado, mas eu queria puxar um pouco para o que a gente viu na feira em termos de tendências e tecnologias. Todo mundo viu aqui algumas coisas e eu vou começar pontuando e acho que é interessante a gente falar, porque eu vi muita tendência em braço robótico imprimindo com pellets, eu vi uma maior busca por materiais de altas temperaturas, a gente falou muito do ULTEM aqui, então materiais que atinjam temperaturas super altas e que tenham certificações flame retardant ou coisa assim, estavam bem em alta, e eu queria que vocês discutissem um pouco isso. É algo viável já para a nossa realidade aqui, falando em termos tecnológicos, algo como a impressão de pellet com braço robótico? Vocês acham que tem um espaço, uma abertura aqui para a nossa indústria ou algo que ainda vai ficar muito para lá, para fora? Deixa o Daniel falar, que a Polímero ele vai falar bem melhor do que eu. Eu posso falar depois do braço robótico. Braço robótico para pellets e tal. Quantas aplicações você viu de braço robótico para pellet? Quantas aplicações, usos diferentes você viu lá? Eu vi algumas de setor automotivo, ou até na fabricação de protótipos de frente de trem, mas muitas vezes eram peças geométricas. Eu vejo duas aplicações. Eu vi lá. Não é que eu vejo, que eu vi lá. 3, vai. Uma é vasinhos grandes. Pô, vazões. Incrível, montão de vazão lá, legal, que bonito. No vazão inclui móvel ou não? Não, porque a terceira categoria é móveis. A terceira categoria é móveis. Pô, todo stand tinha móvel impresso. Eu acho legal pra caramba. Tem um cara no Rio que tem um braço robótico lá, que eu já fiz uns testes lá com ele. Eu vi o trabalho desse cara também, no meu apartamento novo, vou querer fazer um living de móvel impresso. Tô aprendendo. E a terceira aplicação é molde de alguma coisa. Então é molde para fazer fibra de vidro, fibra de carbono e tal. Até concreto, até para construção civil. É molde de concreto também. E é isso. É isso. Não tem muito mais coisa que fazem com aquilo lá, né? Pô, mesmo quando fazem molde, vai para usinagem. Depois. É muito mais rápido do que fazer o normal hoje? Com certeza é, né? A gente vendia antes Big Wrap, né? Aquelas máquinas de 1 por 1 lá de filamento e tal. Vendemos algumas, tudo para o mesmo tipo de cliente. Montar fabricação de molde de fundição. Pô, pro cara imprimir uma peça grande lá, levava, a gente já viu impressão lá de 4 semanas. Pesado. 4 semanas lá ligado para imprimir um negócio. E ligado em 5 no breaks, porque se acaba a bateria de um, você liga no outro, você liga no outro, você liga no outro, você liga no outro. Pô, é muito mais efetivo você fazer isso por pellet e usinar por cima depois. Mas não sei quantas empresas realmente têm essa capacidade de absorção de tecnologia de pellet, assim, de grande porte para cá. E pellet de pequeno formato não faz sentido. Sim. Me chamou a atenção porque desde o ano passado isso é uma coisa que eu senti que aumentou muito significativamente em relação ao outro ano que eu tinha ido na feira. Era muita empresa, cada esquina a gente via o braço robótico, e esse ano eu senti que ainda tinha, além desses braços robóticos, ainda tinha muita impressora de grande porte. A própria 3D Systems entrou adquirindo a Titan Robotics. Então me fez pensar que tem alguma coisa eles estão vendo para esse mercado ali, né? E aí, claro, foge um pouco de
fazer só a peça sem funcionalidade, porque essas impressoras imprimem com o próprio PIC. Sim, sim. A Robose também lançou uma máquina de 1 metro, que é pro PIC CF, e é de pellet também. É de pellet também. E eu acho difícil, né? São mercados muito particulares que vão demandar coisas tão grandes de materiais tão caros. Imagina uma peça de 1 metro de PIC. Pô, nossa, surreal. Eu tava vendo na área de metais, tinha aquela SLM grande lá, né? De 12 lasers e tal. E aí a gente tava. Eu tenho um dos amigos, grandes amigos na STM, o Shane. A gente estava na reunião da ISO e tal, e aí nós sentamos para cá, os caras trouxeram o anúncio, vamos ter essa peça aqui no stand da SLM da feira, da Forminex e tal, e o Shane fez uma conta rápida, ele trabalhou todo o mercado de fusão eletrô de pó a laser, fez uma conta rápida, aquela peça que eles estavam colocando no stand custava $200 mil para fabricar. Tudo bem, era um sistema de exaustão de um foguete, eu não me lembro se era do cara que é cliente deles, acho que não era nem Relative Space, nem SpaceX, mas tudo bem, você consegue justificar aquela peça de 200 mil. Mas agora, não é em outros mercados, você não vai conseguir justificar aquilo, vai continuar sendo feito por caldeiraria, vão dobrar a chapa e vão soldar no meio. E quantas dessa que fez vai fazer por ano? Muito poucas. Os caras lançam dentro desse mercado em que ela vai ser competitiva, ela vai ser um nicho da produção. E mostra mais uma vez essa tendência que a gente observou da feira, rumando cada vez mais a uma tecnologia puramente industrial. Mas você vê esse negócio do pellet, eu já tinha, agora eu tô mudando minha opinião por causa do que o Daniel falou, mas porque eu achei que não, o pellet vai entrar forte, porque o cara não quer comprar o filamento, ele quer só ligar pro mesmo cara que ele já compra plástico hoje, falar, manda mais 2 sacas e bota lá e tal, mas... Tem isso. Mudei um pouco mas eu acho que tá um pouco longe ideia. Isso, porque a gente não tem impressoras relativamente pequenas de pellet que entregam o que uma de filamento entrega hoje em termos de precisão, de acurácia, não entregam. Acho que à medida que entregarem, e com certeza eventualmente vão, isso vai dar um refresco nesse mercado. A Bosch lançou uma impressora deles lá, não sei se vocês viram. E ela é de pellet. Faz um tempinho já que eles estão com essa máquina, não é? Sim, mas agora é comercial. E é comercial, e o que é interessante é o modelo de negócios deles. A impressora é uma impressora. Legal, que bacana, é da Bosch. Eles vão vender igual a máquina de café. Compra o café, leva a máquina. Não, cara, eles vão fazer um leasing da máquina, custa 30 mil euros por ano, e o que você quiser imprimir de material tá incluso. Ao contrário. O que você quiser de material tá aí. Eu quero imprimir... O que eles estavam lá? Acho que era Nylon CF lá. O Nylon CF era o material mais caro. Custa 4 euros o quilo. Mas esse negócio aí não é para fechar, então. Não é para fechar o quê? Porque o negócio da BASF não é máquina, da Bosch. Na realidade, o negócio da Bosch não é nem a máquina de impressão 3D, nem o polímero. Então, eu acho que tem empresas que são grandes o suficiente para a gente não saber exatamente qual é o negócio deles. Uma Siemens, uma Bosch. Aí você vê lá, tem um outro andar, tem outro stand da Bosch lá, que os caras vendem serviço de impressão em cerâmica. Separado. Mas a Bosch, mas peraí. Aí eu vou falar desse aí, eu vou falar porque eu conheço esse caso. A Bosch, o que eles fizeram? Eles montaram um serviço, um birô interno para fazer impressão 3D de cerâmica para eles, e aí esse troço foi crescendo e eles abriram esse birô para o mercado, mas eles têm demanda para essa operação, então essa conta aí ela fecha, eu consigo ver legal. Agora, os caras fazendo uma máquina de pellet para entregar para o mercado por 30 pau por ano, e não vão ganhar nem na matéria-prima nem na máquina, porque os 30 pau por ano pagam essa máquina? Não sei de quanto tempo é o contrato. Não sei, depende de quanto tempo é o contrato. Mas é uma máquina bacana, uma máquina bem construída, uma máquina legal, atenção, entendeu? Porque são várias, tipo a Bosch, tipo a 3D Systems, tipo a AM3D que a gente estava conversando ontem, que tem uma máquina que não é gigante, não tem uma área de impressão que tu pense, nossa, justifique talvez o pellet, mas, todas ocupando o mesmo espaço na feira. Por isso que eu pergunto para você se existe algo que talvez aqui no Brasil a gente ainda não consiga enxergar e colocar,
ou é algo puramente que eles estão vendo, vai ter redução no custo da matéria-prima porque a gente está eliminando uma etapa na fabricação de filamento. Eu acho que tem um pouco disso, mas também tem a outra coisa, de que nem todo polímero, e principalmente polímero para injeção, é bom para impressão 3D. Você sabe isso muito melhor que eu. Pô, não adianta o cara pegar lá o mesmo PP virgem que ele compra lá para injetar a garrafa e querer imprimir aquele PP lá. Não vai dar certo. Né? Ele não tem um aditivo para ele encolher menos, para ele grudar direito na mesa. Pô, não tem. Então, pô, será que ele vai querer comprar essa bronca de pagar bem mais barato no material, mas não conseguir imprimir nada direito? Tem grades que ok. Pô, ele usa lá, sei lá, PET. PET não tem grande coisa, né? Imprimiu lá, tal, praticamente a mesma coisa do que se usa para injeção. Mas tem muitos outros que não. Porque eles têm aditivos para você realmente conseguir imprimir com aquilo lá. E até os pellets para impressão 3D tem esses aditivos também. Eles devem pôr alguma coisa. Sim. É diferente porque a gente não pode simplesmente pegar o pellet da injeção, que tem um índice de fluidez diferente, que vai ter a pressão ainda para conformar ele, e colocar algo que agora, apesar de ter uma rosca mais potente estrudando o material na mesa, não vai ser a mesma coisa. Mas em termos de material, é verdade, Daniel. Tem uma vantagem para o pellet em relação ao filamento, que é a amplitude de materiais que eu consigo trabalhar. Um filamento, por exemplo, se ele é muito flexível, dependendo da impressora, a gente vai ter uma dificuldade dele, de repente, ficar preso, dele ter um atrito. O carro que empurra, né? Sim, tem um limite. Mesmo qual que é o limite da impressora da... você pegar uma impressora Bolden, você vai conseguir imprimir até uma Shore 90A. Se você pegar então... uma Direct Drive, pô, no máximo você vai conseguir imprimir um Shore 50A, assim, chorando muito devagar. Mais mole que isso, esquece. E isso que o pellet permite. Como eu não tenho todo esse processo dele passar pela... Eu estou estudando direto no bico. Direto, eu consigo imprimir com materiais de mais baixa dureza mais facilmente. E o oposto extremo também é válido. Qual que é a limitação de eu imprimir com um PP com 30% de fibra de vidro ou um nylon com 15% de fibra de carbono? São materiais que a gente produz peças extremamente rígidas. Por consequência, o nosso filamento ele é um material rígido. Então, até mesmo para eu conseguir bobinar um filamento desses materiais e fazer ele ser processado, eu vou ter um limite de rigidez para que ele não fique quebradiço. Com o pellet eu rompo essa barreira. Então eu já posso ter materiais mais rígidos e também os mais flexíveis. Do ponto de vista de materiais eu entendo essa vantagem. Mas eu queria realmente ver em termos de aplicações o que vocês tinham para falar. Eu acho que toda amplitude é boa, né? Mas até que fique maduro, né, num nível de precisão, de velocidade, equiparável com o que você tem hoje de filamento, acho que ainda fica um pouco distante, né? A aplicação de pellets. Uma coisa que eu vi crescer muito esse ano, de coisas totalmente experimentais e olha que bacana a máquina que eu inventei para uma coisa profissional e de uso mesmo, foi impressão de silicone. Impressão de silicone eu vi bastante coisa lá e pô, máquinas prontas para mercado, com aplicações reais, não só de filamento, né? Teve aquela que eu esqueci o nome da tecnologia, porque todo mundo inventa o nome da própria tecnologia agora, banho, né? Daquela banheira de gel lá, com tanque de gel, que é um bico que solta o silicone lá dentro, tá? Imprime dentro do gel e depois tira e lava, né? A Formlabs com uma resina de silicone, então... O Lynx, é esse daí, achei a mais legal. Muito legal. E a 3D, a Cholo? Eu vi também. 3D. Eu vi também, que imprimia lá uma holografia lá, né, com uma combinação de duas luzes. Muito legal. Vamos ver quantos anos para isso ser produto, eu também né? acho que complicado. Anos vai ser um produto, vai ser realmente usável. Para imprimir uma pecinha pequena lá de 2 centímetros, rapidinho. Até porque a refração com uma pecinha pequenininha é uma coisa. Agora, se tiver um negócio já maior, para chegar com a mesma intensidade lá no meio, o papo é outro, né? Mas então, temos pellets, temos essa de silicone. Silicone, achei uma coisa legal. Que outra tendência tecnológica tu viu que foi interessante? Cara, está aumentando, na área de metais, está aumentando o número de lasers, né? Na verdade, logo quando a SLM lançou a máquina com 10, 12 lasers, parecia, e eu continuo achando difícil de justificar, mas parecia que era uma loucura,
mas agora todo mundo também está fazendo. Uhum. A gente é difícil, é o mesmo caso da questão da máquina grande. É difícil você encontrar uma aplicação. Você vai comprar uma máquina de 10 milhões de dólares, você tem que arrumar um produto para isso. Uhum. Mas está aparecendo. O cara da Singer, que faz aquele super carro, que é o maior cliente dessa máquina na SLM hoje, ele está entregando carros. O negócio dele não é o carro, o negócio dele é processo produtivo. Então, ele está montando todo um workflow para o cara projetar a peça. E quando o cara está projetando a peça, ele vai estar com o caminho inteiro, inclusive o robô que vai montar essa peça no carro, os grippers do robô, vai sair tudo de um workflow que não necessariamente é um workflow todo automatizado, é um workflow, então tem um monte de gente trabalhando nessa história. Uhum. Mas aumentou. As chinesas vieram, a BLT, a HBD, as duas têm máquinas agora com 10 lasers. A EOS foi obrigada a ter uma máquina na linha com mais lasers. E as coisas estão aumentando. Então, na área de metálica, aumentou bastante a questão do robô, como você falou. Uhum. Ele tem uma versatilidade legal no número de eixos que você vai trabalhar e também nas formas de energia. Ele pode ser um robô de solda, que vai trabalhar com arco, pode ser um robô com um cabeçote por deposição de laser cladding, que é pó e laser. O robô de solda sendo aquela tecnologia exatamente. da ponte. Da ponte foi feito dessa forma. De Amsterdã, né? A ponte não está mais lá. A antiga infelizmente. Então, eu acho que está aumentando. Mas essa é uma tecnologia, e eu falo muito isso também, que está aí faz tempo. O robô de solda, a arco, está aí desde os anos 60. A solda a pó está aí desde os anos 60. Nós estamos automatizando essas coisas. Uhum. E estamos começando a chamar isso, incluindo no arcabouço da manufatura aditiva. Mas não são tecnologias novas. Uhum. Eu costumo dizer muito que o assunto que a gente fala, que eu falo muito, não é manufatura aditiva, não é impressão 3D, é metalurgia, que é uma ciência já antiga. Uhum. Então, tem uma tendência da gente utilizar melhor essas tecnologias e construir peças que antes a gente, por exemplo, a gente só com um robô desse fazia solda, agora estamos fazendo peça. Sim. Antigamente a gente só fazia manutenção de molde, agora estamos fazendo moldes. E assim sucessivamente. Então, está encurtando essa distância entre a tecnologia de manufatura aditiva que é realmente nova e a tecnologia de manufatura aditiva que é uma evolução e uma automatização de uma tecnologia que já existe há algum tempo. Sim. Muito bem observado. Na verdade, tudo faz parte do mesmo barco, né? Resolver o problema de fabricação de alguma coisa. E uma das coisas que eu senti que foi bem interessante, né? E talvez não seja uma tendência nova em termos de tecnologia, mas como a gente discutiu, a manufatura aditiva ela segue sendo um nicho dentro desse grande mercado, desse cenário de manufatura global. E os principais players, eles entenderam isso. E aí a gente vê alguns movimentos. Foi muito comum ver parcerias entre o cara do software, o cara da impressora, o cara do material, né, o cara do pós-processamento. Teve até uma iniciativa da BASF, da Siemens, HP, EOS e Dimension, do pós-processamento. De pintura e acabamento. Lançando o MI Navigator, que é um modelo estratégico para que as pessoas comecem a adotar de maneira mais consistente a manufatura aditiva, com 5 estágios bem claros para que a empresa veja, olha, eu estou aqui para chegar no estágio final, eu preciso de atingir tal e tal meta, e isso me chamou a atenção. Porque em todos os stands a gente via o stand do cara do equipamento, mas está lá uma aplicação feita com tais e tais materiais, usando tal. Eles estão se conectando mais, né? Está fugindo muito daquela coisa de eu produzo o bom material, tu produz a boa impressora, o cliente vai lá, vê o que ele quer e junta. Na verdade, está tendo muito interesse em propor uma solução pronta. E que é mais ou menos o que as nossas empresas aqui no Brasil já fazem, porque para viabilizar a impressão 3D aqui no Brasil, a gente não pode ser separado. Vocês entendem que esse é um caminho
legal, um caminho interessante para se seguir, a conexão entre todos os players da indústria, ou que tipo de benefício isso pode ter? Eu acho bom, mas é difícil ver enxergar todas as empresas entrando nessa. Principalmente empresas que têm muita propriedade de material e de software. Pegar uma Stratasys, por exemplo. Você não vê uma Stratasys colaborando muito com ninguém. Sim. Porque o software é todo deles, porque o material é todo deles, e é isso, acabou. Né? Às vezes você vê uma ou outra coisa integrando, né? E geralmente são coisas mais antigas, tipo uma Stratasys integra com o Digimat, por exemplo. O Digimat tem aquela interface Windows 95 até hoje. Tá lá, ninguém mexe naquilo lá. Pô, integra alguma coisa nova? Não, é com aquilo lá. 3D Systems também não vê fazendo grandes parcerias. Né? Vê fazendo aquisições, mas não parcerias. Sim. Então acho que depende muito do tipo de empresa. As empresas de materiais começaram a fazer isso e faz muito sentido para eles. Pô, quanto mais eles homologarem, né, colocarem material lá, bandeirinha deles junto com fabricantes de impressoras, muito mais sentido faz para eles. Mesma coisa em empresas de software. Né? Quanto mais softwares de CAD, por exemplo, a Materialize conseguir integrar, melhor para eles. Quanto mais máquinas eles conseguirem colocar dentro do software deles para fazer as configurações, para ter os ajustes lá, melhor para eles. Né? Uhum. Então acho que é natural para esse tipo de empresa de material, empresa de software, ter essas parcerias, essas integrações. Uhum. No mercado industrial isso é corriqueiro, é antigo já até. A gente vê muito na área industrial, o cara que fornece a máquina, o cara que fornece a ferramenta, o cara que fornece a matéria-prima, o cara que fornece o óleo, o refrigerante, o cara que fornece o acabamento final, o polimento, montando essa estrutura holística. Uhum. A manufatura aditiva ela também é assim. A gente precisa enxergar a manufatura aditiva de forma holística. Se você olhar só o equipamento que faz a manufatura, ou só o software de design, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Todas as coisas precisam andar juntas. Então, eu acho que é uma tendência natural, até, e como o Daniel falou, as empresas menores elas vão se aglutinando nesses clusters, e as maiores, na realidade, adquirem. Ou elas vão adquirir alguém, ou elas realmente elas querem se afastar desses clusters das menores para dizer, olha, não, aqui a gente entrega a solução completa. Uhum. Nós somos uma empresa só que te entrega a solução completa. São maneiras de ver, você quer ficar na mão de um cara só, você quer ficar na mão de vários, ou você quer ter a flexibilidade de poder pegar um pedacinho de cada cara e ver o que é melhor para a tua empresa ou para o teu processo. Então, eu acho que no mercado industrial isso é muito comum já. Uhum. E isso chegou e está chegando na manufatura aditiva. Ótimo. Ótimo, gente. A gente trouxe uma visão bem profissional do que a feira trouxe para a gente, o que ela apresentou em tendências estratégicas, movimentos, o que foi apresentado, para onde ela está arrumando. E para fechar, eu quero deixar um último questionamento para vocês, né? O que a gente pode fazer, o que os players que trabalham com manufatura aditiva, sejam equipamentos, materiais, softwares aqui no Brasil, podem fazer para que o mercado nacional chegue, talvez, a gente sabe que talvez próximo não vai chegar de usufruir de todas essas tecnologias, mas o que a gente pode fazer, que tipos de movimentos a indústria aqui pode fazer para avançar, para colocar cada vez mais impressora dentro da indústria plástica, de alimentos, aeronáutica, indústria médica? Quais são os esforços que a gente pode fazer para que isso aconteça? Quer começar? Pode começar, Daniel. Eu fui o último a falar aqui. Eu acho assim que dá para ajudar quem quer ser ajudado, né? O braço que tem no Brasil disponível para ajudar empresas a crescer, eu acho que é relativamente grande. Pô, implementar direito, né, achar bons business cases, eu acho que existe um braço ok para isso. Acho que a gente não está na capacidade ainda de atendimento. Mas eu acho que a gente vive num mundo que fatores externos estão pesando muito. E aí isso está levando a um medo generalizado. E no medo, qual que é a regra número 1 de negócios? Cash is king. Né? Dinheiro em caixa. Você vai ter dinheiro em caixa, porque você não sabe o que vai acontecer depois, você precisa do dinheiro em caixa.
Então, é muito normal a gente conversar com um monte de empresa grande, pequena, média, e ninguém quer investir em nada. Não, mas isso aqui está te economizando dinheiro. Não, mas eu vou segurar aqui porque os investimentos estão isso, não, mesmo com casos claros. Isso não é culpa de nenhuma empresa. Não é porque a pessoa é medroso, né? Porque a gente vive uma incerteza política gigantesca. A gente tá aí, pô, do nada, acabou a pandemia, estoura uma guerra na Ucrânia. Aí estamos aí começando a melhorar, pô, estoura uma guerra lá no Oriente Médio. Aí o negócio está começando a amenizar lá, aí agora parece que a Venezuela vai estocar a bomba lá. Aí daqui a pouco parece que Taiwan não sei o quê. Então a gente vive uma incerteza política muito grande, né? E isso afeta estoque, afeta suprimentos, afeta um monte de coisa. Vive uma incerteza econômica muito grande. A gente tá aí, tá vendo hoje de manhã, né? PIB no Brasil cresce 0,1% no trimestre. Nossa, que coisa incrível, né? Que faltou também exclamação na revista, né? E então, putz, todo mundo tá achando, a gente vai ter uma recessão muito grande, ou é muito pequena, ou quando vai vir essa recessão, né? Taxa de juro continua alta. Então todo mundo tá com medo de investir porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Quantas vezes nos últimos 3, 4 anos a gente leu notícia de que os Estados Unidos podiam entrar em default, né? Podia não pagar as dívidas, não pagar os juros. Pô, e quando os Estados Unidos não conseguem pagar, tem uma coisa muito errada, né? Então isso tudo leva a esse fator de medo. Eu acho que como a gente está em condições piores do que o mundo mais industrializado, mais avançado, isso é um trunfo para a gente em manufatura aditiva agora. E eu vejo esse exemplo muito claro na Argentina. A Argentina está bombando a impressão 3D. De spare part, de gabarito e tal. Por que isso está funcionando mais lá? Né? Apesar de eles terem todas as limitações, a economia dos caras estarem horrível, porque eles enxergaram que a dependência dele externa é tão grande e eles conseguiram achar uma ferramenta para cortar a dependência externa. Parar de enviar dólar para fora, parar de importar coisa, que tem um monte de fornecedor que não quer vender coisa para a Argentina mais, porque os caras não têm como pagar, ou não conseguem emitir dólar. Então eles conseguiram localizar a produção disso dentro de uma oportunidade catastrófica lá que eles tinham. E a gente não está numa situação tão ruim, porque a gente consegue importar, a gente tem dólar, tá tudo aqui, mas é uma oportunidade muito grande, porque a gente está longe dos centros de produção de peças, por exemplo. A gente está longe de uma Europa, está longe de uma China, as coisas demoram, as coisas custam caras. Então, a gente conseguir enxergar essa capacidade e trazer para dentro das empresas é um trunfo, né? É uma hora importante. Mas as empresas precisam entender isso. Elas precisam ser educadas mais nisso. Então, quanto mais informação tiver disponível para isso, melhor. E não tem muito mais o que a gente consiga fazer, né? A gente como empresas, né? Além de disponibilizar a educação, de disponibilizar esse corpo a corpo, né? O estudo de como implementar dentro Sim, da empresa. Tem. Mas claro que vem da outra parte. Vem da outra parte. Hoje tive uma reunião com uma empresa que é grande, não é uma empresa pequena. Eles têm um business case lá para um centro de manufatura aditiva de tecnologias mistas, então não é uma coisa barata, mas é um centro que gera mensalmente um saving líquido de R$350 mil. Os caras estão morrendo de medo de investir. Então, né, é complicado. Uhum. Acho que o Fábio, na nossa conversa antes ali, ele trouxe, né, que com essa questão da incerteza política e econômica, a empresa ela vai pensar 2 vezes antes de investir no equipamento, né? Acho que entra eu repito o que ele disse com uma frase um pouquinho diferente, que é: as empresas têm aversão a risco. E com quanto tempo eles querem ficar expostos? X tempo. Se vai botar um equipamento que tem um retorno de investimento de 5 anos, é decisão da empresa a comprar esse risco de 5 anos ou não. No Brasil, você vê a média da turma aí trabalhando com 2 anos, porque é o tempo de as coisas mudarem da água para o vinho no Brasil. Então eles compram esse risco. Como ele falou, juro alto. Por exemplo, no caso do equipamento que a gente trabalha, na manufatura aditiva, são todos equipamentos de altíssimo investimento. Então, se você pega, eu tenho 5 milhões de reais. Eu tenho 2 opções. Eu vou dar para o Fábio me entregar um equipamento que vai me devolver X mil reais por ano. Ou eu vou botar no banco, pegando a 13% ao ano, que vai com certeza, sem precisar fazer nada, eu dormir e acordar, e ele vai me dar mais retorno do que isso, eu não vou comprar a máquina do Fábio. Então, esse é um problema.
Por outro lado, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente precisa aumentar o conhecimento. Nós três aqui estamos fazendo isso agora. Uhum. Nós precisamos que a academia nos ajude a aumentar os cursos que incluam essa história da manufatura aditiva, para que as pessoas saibam que a manufatura aditiva exista, que a manufatura aditiva é uma ferramenta que pode produzir coisas muito legais, que vai me dar uma série de novos recursos nos meus produtos que eu não consigo colocar hoje através de outras tecnologias. Só que para isso acontecer, nós temos que formar esses engenheiros, esses designers, esses gerentes de produto, essa turma toda precisa ser formada. Uhum. A gente tem parcerias, eu tenho parcerias com algumas em universidades e centros de pesquisa acadêmicos. Ontem, por exemplo, estava conversando com o pessoal da academia que eles querem incluir a manufatura aditiva nos cursos de extensão, nos cursos de mestrado, de doutorado, como fazer isso, como introduzir. A gente já faz, eu já tenho, por exemplo, no ISPER, eu tenho uma aula por ano do curso de extensão deles, Federal de São Paulo, UFO de Uberlândia, a gente participa. Então, só que a gente é uma formiguinha, tanto o Daniel, por exemplo, eu falo que em fusão em leito de pó, nós formamos 6 e 7 equipes, que foram as empresas que a gente forneceu. Esses caras sabem o caminho todo e sabem como colocar essa tecnologia dentro do produto deles. Estão fazendo design para isso, estão aprendendo, estão desenvolvendo, mas e todo o outro universo, a gente não consegue acessar. Quem tem que acessar é a academia. Além disso, uma coisa que é muito importante que a gente procura contribuir é com o arcabouço normativo. A manufatura aditiva mundial já tem um arcabouço normativo robusto para que as empresas tenham segurança na adoção dessa tecnologia, seja em polímeros, seja em metais, está começando com cerâmica, começou com concreto, começou com areia. Então, esse arcabouço normativo, que é o que dá segurança para a empresa, para que ela possa utilizar aquilo dentro das melhores práticas que o mundo todo está usando, já existe. É questão de implementar, pesquisar, é o trabalho que a gente faz junto aos comitês de normalização. A gente, como o Daniel falou no começo, começou realmente, eu fui começar a trabalhar com isso por causa do mercado médico, que precisa de um arcabouço muito mais forte, mas dá essa segurança para as empresas, a normalização dá. Então, eu acho que é uma contribuição grande que a gente pode fazer, que a gente faz, para dar essa segurança, para que a adoção aconteça. Então, existem muitos fatores externos, políticos, econômicos, mas, claro, não dá para desacreditar. Cada um daqui, dos três que estão na mesa, tem uma contribuição muito importante, né? E juntar aqui nessa conversa mostra que realmente qualidade e conteúdo e conhecimento para passar para essas empresas que querem entrar na manufatura aditiva está disponível. Agradeço, né, já aqui então a presença dos dois. Daniel, segunda vez que está vindo aí, sempre um prazer bater um papo contigo. Fábio Santana, fica aí de novo o convite, a gente vai falar ainda um episódio dedicado a falar sobre as aplicações na indústria médica, que eu acho que é bem importante, trazer um pouco da impressão 3D cerâmica, que ainda é um nicho dentro desse nosso mercado, mas que está crescendo. E, gente, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Daniel. Muito obrigado pelo papo, sempre bom conversar com vocês. Com certeza, aí a gente volta para bater mais uma mesa redonda dessa, de repente ver quem que pode compor a nossa mesa aqui para um papo desses. Fechado. Pessoal, estamos encerrando então mais um episódio do 3D Talk. Foi um prazer estar participando aqui com esses dois grandes nomes da indústria de manufatura aditiva. O episódio vai estar disponível no YouTube, no canal da Talkplast. Quem quiser acompanhar o trabalho da Farco, @Farco Tecnologia. Isso, no Instagram. Isso, e a 3D Criar, @3D Criar no Instagram e também 3D Criar no LinkedIn. Eu sou Bruno Oliveira, vocês podem acompanhar um pouco do meu trabalho no @obruno3D e também nas páginas da Aditiva 3D Printing, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E, claro, acompanhar todos os conteúdos que a Talkplast disponibiliza aqui. Um abraço e até a próxima.